Hoje, devido aos temas, eu pretendi gravar 3 áudios. Contudo, eu fiquei na dúvida entre gravá-los em português ou em inglês. Devido à cognição que a língua-mãe me permite, eu pensei que deveria gravá-los em português. O primeiro áudio, embora o início será uma opinião da minha parte, ele não contará com questões filosóficas ou de meu entendimento a respeito de futebol, sobre decisões, no caso que é algo a respeito de opção. Os dois serão questões mais de opinião a respeito do que eu entendo sobre a regra do jogo, o que deveria ser modificado, e uma questão mais filosófica a respeito de um comentário que eu acabara de ler em um dos vídeos do canal. O primeiro tema é Pelé e Messi. Após a magnífica atuação de Lionel Messi diante da Argélia, assim marcando hat-trick e igualando Klose, muitas pessoas começaram a colocar Messi na mesma linha, eu não diria nem patamar, porém a mesma linha que Pelé. Bom, logo de cara, eu gostaria de mencionar que, na minha opinião, e isso porque eu literalmente derrubarei alguns mitos, e isso não utilizando a minha opinião e eu não utilizando qualquer outra questão de ad authoritatum e entre outras, mas sim que, começando o áudio, como eu comentara, na minha opinião, Pelé é o maior barra melhor jogador de todos os tempos. Embora eu crescera assistindo Lionel Messi jogar, Messi é o jogador que me fez ficar apaixonado por futebol e devido ao mesmo, Messi é a conditio sine qua non para a criação de ARFSH devido à sua trajetória, a paixão que o mesmo me fez criar pelo Association Football e assim por sua história. E a respeito do futebol de Messi, eu e meu projeto acabamos por dever-lhe muito. Reforçando, embora comentando isso, Pelé, e não é porque eu sou brasileiro, porém Pelé, ao meu ver, é o melhor jogador de todos os tempos. O que passou-se na imprensa internacional, e muito por conta de uma fala do Ronaldo Fenômeno, tal comentário, na verdade, em que o mesmo citar aqui Messi é o melhor jogador de todos os tempos, e muitos brasileiros ficaram um tanto abismados com tal fala, e muitos não aceitaram, inclusive dando argumentos ridículos, estúpidos, para defender Pelé. Existe uma miríade de argumentos para defender Pelé, porém utilizaram dos piores argumentos possíveis para defender o mesmo. Primeiro, o argumento individualista voltado a um esporte coletivo que seria o que eu mais ouvi, inclusive em um dos programas que eu escuto atualmente, diariamente, devido à Copa do Mundo, que foi: se Pelé possuísse as chuteiras de hoje em dia, o campo perfeitamente manipulado de hoje em dia, no caso a grama, a bola atual, os uniformes atuais, ele se destacaria muito mais do que antigamente, certo? Só faltou reconhecer que
Se esse fosse o caso, só faltou reconhecer que, se esse fosse o caso, teríamos que colocar Pelé com jogadores que também possuem esses uniformes. Afinal, até o Star 70 não converteria-se na Jabulani, na Brazuca, só para um jogador. Os defensores, a equipe adversária de Pelé, também estaria à mercê desses equipamentos. Ou seja, não há uma questão exponencial para apenas um futebolista, mas sim para todos. E muitas pessoas comparam isso de maneira individual. Não. Se Pelé teria acesso a tais equipamentos, outros jogadores, obviamente, também teriam acesso a esses equipamentos. Só que tratam como se Pelé, na época dele, estivesse atuando por miséria. Não, muito pelo contrário, Pelé possuía equipamentos superiores devido ao seu tempo em relação a outros jogadores. Porque Pelé, ele era um jogador acima da média. Os materiais que o mesmo possuía era acima de, por exemplo, uma portuguesa disputando o Campeonato Paulista, ou então sendo a última colocada em torneio Rio-São Paulo. Hoje em dia, os jogadores possuem o mesmo material porque a evolução, e evolução eu não falo de, neste caso, o valor semântico de diferença, mas sim de melhora, praticamente hoje em dia é a mesma. Se uma chuteira sair no mercado, uma chuteira da marca Messi, que é uma submarca da Adidas, se não estou enganado, um jogador adversário pode comprar a chuteira e utilizar a mesma chuteira que o Messi. Antigamente, isso não era possível em relação ao Pelé. A, a chuteira da a chuteira que Pelé utilizava não era a mesma que um adversário do Piracicaba, da Portuguesa utilizava. Não. Hoje em dia, até nessa própria Copa do Mundo, os jogadores utilizando praticamente que a mesma marca ou então a mesma cor de chuteira, e se não for a mesma marca, é praticamente a mesma qualidade. Muitos ignoram esta, este fato, não é nem uma percepção, é um fato. Se o mesmo possuísse os mesmos mecanismos de atualmente, obviamente que ele possuiria um tratamento muito mais diferenciado do que antigamente, só que outros jogadores também. E em uma questão que, defendendo no caso o próprio Pelé, em relação a isso, é que muitos atribuem essa questão de gols oficiais e desmerecendo gols que Pelé marcou em amistosos. Amistosos esses essenciais para a propagação do futebol brasileiro, para o pagamento dos jogadores do Santos e para, além de propagar o futebol brasileiro, principalmente diversificar quem foi Pelé. No caso, ao meu ver, o melhor jogador de todos os tempos. E muitos ignoram os seus gols não oficiais, tratando com um olhar anacronista, como se amistosos fossem a mesma coisa do que um hang-upper atualmente, ou então uma pré-temporada nos Estados Unidos, na Arábia. Não, não é a mesma coisa. É necessário olhar para o passado com os olhos do passado e não com os olhos do presente. Pelé tem ou não mais de 1.200 gols? Algumas quantias possuem 1.283, outras 1.284, variando pela contagem da Conmebol na Libertadores, porque, como o próprio Coutinho disse, muitos não sabiam a diferença entre ele e Pelé. Dentro de campo, a Conmebol acabou contando um gol para o Coutinho, quando era para ter sido para o Pelé.
E esses gols são válidos? É óbvio que são. É óbvio que são válidos. Pelé é o maior artilheiro de todos os tempos? Óbvio que não. Mas é óbvio que não. Se formos colocar na mesma régua, Pelé não é o maior artilheiro de todos os tempos. Porém, Pelé tem mais gols que Messi? Sim, tem mais gols que Messi. É óbvio que sim. Os gols de Pelé são importantíssimos para o futebol brasileiro em geral e são gols que eram válidos. E não há como dizer que atualmente, com os olhos atuais, os gols não eram partidas muito disputadas. É óbvio que conforme as décadas passaram, as partidas ditas amistosas, que antigamente, pelo menos em certa parte da Europa Central, sequer eram mencionadas como partidas amistosas, mas sim como encontros internacionais. Com o tempo que isso acabou pegando uma linha mais abaixo, que aí, hoje em dia, torna-se uma questão praticamente recreativa, um amistoso entre uma equipe e outra, embora que às vezes, né, eu recordo muito bem que antes de Neymar ir ao PSG, o Barcelona e Real Madrid se enfrentaram, se não me engano, nos Estados Unidos e foi uma partida um tanto interessante, embora fosse uma partida amistosa. Mas no caso de Pelé, sim, o mesmo marcou. Existia sim essa diferenciação entre oficial e não oficial. Muito antes de Pelé nascer, sim, existia. Existia. O próprio Steve Ballmer, quando parou de jogar, ele fazia essa diferenciação, apenas contabilizando gols marcados pela seleção, pela FA Cup e pela English First Division. Da mesma forma que outros jogadores de outros países, como Jan Dvoracek, considerava gols amistosos marcados pelo Sparta como a sua contagem geral. O próprio Arthur Friedenreich, que existe matéria sobre a opinião do mesmo no website, ele fez uma soma e foi, na verdade não foi ele que fez a soma, ele recebeu essa soma e ele comentou, se eu não me engano, com o antigo jornalista, excepcional jornalista Geraldo Romualdo da Silva, a quantia de gols dele marcadas em seleções estaduais, pela seleção brasileira, pelo Campeonato Paulista, após isso, o Campeonato Paulista, não quando era dividido, se não estou enganado, mas sim pelo momento que foi oficializado como profissional, se não estou enganado. Há tempos que não leio isso. Porém, ele mesmo entregou essa quantia de pouco mais de 350 gols, alguma coisa. Eu deixarei o link nos comentários para qualquer um que quiser ler. No caso do próprio Pelé, mas Messi está correndo atrás dos 1.000 gols e Pelé está com a quantia de 1.283 ou 1.284 gols em uma média muito mais acima. Certo, tudo bem. Isso é fato. Embora eu considere, e outra, não é voltando ao início do áudio, não é mais uma vez uma opinião minha. Eu acredito que isso não deva ser, na verdade, uma opinião autoritária. Eu não acredito que isso chegasse a um ponto de ser uma opinião, mas sim uma certeza. Porque julgar Pelé, tirando os amistosos do mesmo, é algo completamente anacrônico. É um absurdo para a história. Pelé tem quase 1.300 gols, isso é fato. Entretanto, há uma contrapartida em relação a esse número. Por quê? Antes de comentar o porquê, devo ressaltar o seguinte: não é pelo motivo do futebol antigo ser mais fácil de marcar gols. Longe disso. Futebol é algo cíclico. É cíclico. Existem eras e por intermédio da localidade que gols são marcados acima da média do que em outras eras e do que na mesma era em outros lugares, certo? Dito isso, o Campeonato Paulista, por instância, que Pelé atuou, era um campeonato em comparação
outros campeonatos e em outras épocas, muito mais fácil de marcar gols. Sim, é exatamente isso. Na época de Pelé, era muito mais fácil de marcar gols do que na época de Messi. Ambos com duas equipes espetaculares, o Messi com o Barcelona do Guardiola e posteriormente com aquela equipe que era o MSN de 14 e 15, e aí o Messi fica mais a mercê. Mas o Santos de Pelé, já consagrado em 55 e 56, Pelé chegou a atuar em 56, porém não no Campeonato Paulista. Era bicampeão. Em 57 foi o São Paulo e em 58 o Santos volta a conquistar o campeonato com Pelé marcando 58 gols em 38 partidas e uma média altíssima de gols. E muitos que são ignorantes poderiam até falar, mas Pelé marcou 58 gols e aumentou a média do campeonato. Não, isso não é verdade. Isso é matematicamente não proporcional à quantia final. O próprio Campeonato Paulista de 55 e 56 já possui uma média alta. O Campeonato Paulista da época de Friedenreich, se não me engano, em 1921, já possuía uma média alta. Em 1958, e condizentemente com as edições anteriores a Pelé começar o Campeonato Paulista, possuía uma média de 3,7 gols por jogo. Isso é algo muito acima da média, muito absurdo, muito absurdo. Muito acima, quase que 1,0, comentando assim, acima da La Liga, em que Messi atuou. Messi marcou 50 gols na edição de 2011-2012. O Cristiano Ronaldo, se eu não me engano, marcou 48 gols em 14-15 e Messi em 12-13, se eu não me engano, 48 gols também, ou não, 46 gols. E a média de gols, para aquele que é mais ignorante, não entende proporção matemática, permaneceu muito abaixo do que era na época de Pelé, porque na época do mesmo, gols saíam com mais facilidade. E isso dando mais ênfase, como comentaram, não é devido ao futebol antigo. Na época de Jorge Horti, por exemplo, quando o mesmo tornou-se a estrela do MD, eu sempre utilizo o Horti porque ele é como se fosse uma menção e em uma época perfeita do que falar. Na época do mesmo, a média de gols, tanto no futebol húngaro, que era um futebol muito ofensivo, era de algo próximo de 2 gols por partida. E no Campeonato Uruguaio, por exemplo, que possuía diversos artilheiros, inclusive o próprio Petrone atuando, a média era muito próxima de 2 gols por partida. 2 gols por partida é inferior ao que o campeonato italiano de 1930 era. 2 gols por partida é uma média baixíssima para um campeonato. E isso é devido ao One Back System, às táticas da época utilizadas, a própria linha de impedimento, que era muito mais difícil marcar antigamente nesse tempo, muito por conta do One Back System, ou então a mesma equipe que não utilizasse o One Back System utilizava a linha com 2 halfbacks atuando como laterais parecidos e 2 fullbacks centralizados. Era muito mais difícil de marcar do que no tempo de Messi atualmente e do que no tempo de Pelé. Ou seja, isso não é uma questão de ser futebol antigo. No tempo de John Guru no Personal End, a média do campeonato, se não estou enganado, no campeonato de 88 e 89, no caso a primeira edição de liga que existiu, foi de quase 4 gols. Isso é uma média altíssima. No campeonato, se não estou enganado, no campeonato paulista de 58, a média foi de 3,76, alguma coisa assim. É uma média altíssima. É como eu comentaram, o futebol é cíclico. E no pronto. E no próprio na própria época, sendo ambos contemporâneos, o Friedenreich e Horthy, obviamente que o Friedenreich é muito mais velho do que Horthy, o Campeonato Paulista de 1921 possui uma média muito mais alta do que o Campeonato Húngaro de 2021, ou então do que o Campeonato Uruguaio de 23 e 24, quando o Petrone tornou-se artilheiro. E após a mudança do impedimento,
da regra do impedimento, já a partir da temporada 25-26, isso acabou que deu um boom na média dos campeonatos devido aos defensores não saberem como lidar com a nova regra e ser muito mais fácil de marcar. Voltando ao assunto principal, o mesmo possuía uma condição muito superior para marcar gols devido à questão da época e devido ao próprio território, porque como diversos jogadores comentaram, o próprio Zagallo comentou isso, embora o futebol brasileiro fosse superior ao futebol europeu em geral, tanto é que foi campeão da Copa do Mundo de 1958, 62, quando o Didi foi vendido ao Real Madrid, Garrincha também ia, segundo o João Saldanha. Talvez a família do João Saldanha possua até o documento também dizendo que o Real Madrid queria o Garrincha. O Real Madrid de fato queria o Garrincha. A defesa na Europa era mais cerrada do que no Brasil. Muito mais cerrada. E segundo o Di Stefano, esse foi um dos motivos de Didi não conseguir se destacar na Europa. Estou falando que no Brasil era mais fácil? Não, estou comentando uma característica diferente do que era desempenhada aqui no Brasil. O Brasil, de fato, possuía em seus campeonatos o melhor futebol do mundo. E isso, ao meu ver, eu não tenho dúvidas. Só que Pelé jogou em um campeonato e em uma época em que gols saíam a rodo, isso é fato. Isso é fato. Ele quebrou o recorde de Friedenreich. Se Friedenreich possuísse mais partidas, Pelé nunca queria quebrar. Nunca. Nunca queria quebrar. Porque no tempo de Friedenreich jogavam-se muito menos jogos do que no tempo de Pelé. Pelé disputou 38 partidas no campeonato de 1938. Eu não recordo ao certo, acredito que 38. Mas agora veio 30 na minha mente. Não, acredito que 38. Não foi 2 gols por partida não que ele marcou. Quase 2 gols por partida. Acho que foram 38 partidas e 58 gols. Ou seja, era muito mais tranquilo de marcar. E outra questão também, que comentaram muito a respeito, nessa comparação entre Messi e Pelé, é o fato de que Pelé se destacou muito mais em mundiais do que o Messi em termos de gols em partidas e assistências em partidas, ou seja, números absolutos medidos pelo... O áudio acabou sendo cortado, porém eu estava em uma linha de raciocínio sobre as seleções, ambas as seleções de Messi e Pelé. Bom, não recordo ao certo onde eu parei, acredito que foi no ponto em que eu estava comentando a respeito dos números entre ambos, e já acrescentando sobre a altíssima média de gols, tanto é que isso é explicável na Copa de 1950, por Ademir, 1954, por Koch, pela Hungria, Fontaine, em 1958, artilheiro da Copa, e aí sim, devido a uma estabilização, a Copa de 1962 possuiu uma artilharia muito baixa, inclusive compartilhada, sendo um dos artilheiros o próprio Garrincha. Albert, se não estou enganado, Leonel Sanches e o outro não recordo ao certo agora, fugiu o nome da minha mente. Pelé, desde o início, ele possuiu, embora que em determinados momentos desacreditada, possuiu nomes muito superiores ao que Messi possuiu e treinamentos contemporaneamente, no caso respectivamente de cada um, superiores ao de Messi. Messi possuiu Maradona como técnico. Cacau, naturalizado alemão que jogou a Copa de 2010, ele em um podcast comentara que em determinado dia que passaram as táticas de como a Argentina jogava, os alemães já sabiam que qual seria a falha da Argentina
Isso ele comenta em áudio gravado, em um podcast. Isso está online, no YouTube, é só pesquisar. Eles comentaram e já sabiam que iam ganhar a partida. Tanto é que a partida foi 4-0. Simples assim, 4-0. E o técnico era Diego Armando Maradona Franco. Maradona nunca foi técnico. Em 2006, a Argentina possuía uma baita seleção, caiu para a Alemanha. Messi era novo. Em 2014, poderia ter vencido contra o Brasil, ou contra a Alemanha. Poderia ter vencido. Em 2018, a Argentina era uma bagunça. Tanto é que vazou na imprensa em que, em determinado momento, o Mascherano, que, coincidentemente ou não, virou técnico do Messi no Inter Miami, que Mascherano tinha tomado o comando da Argentina, porque a equipe era uma bagunça. Se não fosse o próprio Messi em 2018, a Argentina sequer teria ido à Copa. Em Quito, Messi marca um hat-trick contra o Equador. Messi salva a Argentina contra a Nigéria. Em um gol que o Banega lança ele, o mesmo domina e arremata. Com a bola caindo, domina de coxa e arremata, se não me engano, com a perna destra. É essa a situação. E na Copa de 2022, é basicamente Messi com a equipe, uma equipe nova em comparação a 2018, com alguns que permaneceram, como o próprio Di Maria, e Messi guiando a equipe em uma espetacular campanha. Pelé nunca passou por isso na seleção brasileira, nunca. Ele foi, ao lado de jogadores como Charos e Neymar, um jogador que atuou em Copas, praticamente que quase sempre machucado. Charos, eu recordo que na Copa de 34, um jogador do Kispest deu uma entrada nele, não me lembro o nome dele agora. E ele foi atuar após a partida contra o Egito. A primeira partida que ele atuou foi contra a Áustria, marcou um gol de pênalti, a Hungria foi eliminada. Em 38, no final de janeiro, o Ferencváros enfrentou o Újpest, se machucou. Tanto é que em jornais franceses, após a lesão dele, publicaram dizendo que Charos poderia perder a Copa. Ele foi ainda à Copa, atuou muito abaixo, inclusive o enunciado de alguns jornais foram Charos decepção. E ele nunca mais voltou a ser o mesmo. O Neymar também, na Copa 2014, se machucou em uma entrada praticamente criminosa. Em 2018, foi à Copa machucado. Em 2022, machucou-se durante a Copa. E agora está machucado, convocado. Pelé machucou-se contra o Corinthians em 58. Consequentemente, foi atingir a titularidade na Copa no meio da mesma. Em 62, atua em apenas uma partida e meia, machucando-se. Em 66, lesiona-se de maneira que faz com que o mesmo abdique da seleção e volte apenas em 68. E em 70 existia o rumor que o próprio Saldanha propagou de que Pelé estaria ficando cego. Pelé, de fato, teve miopia. Só que a Copa de 70 foi a única que Pelé jogou praticamente quase que 100%. E isso, embora este fosse o caso de Pelé, de consequentes lesões em período de Copa do Mundo, Pelé sempre possuiu esquadrões absurdos, muito diferente de Messi. Em 58, eu recordo que Mário Filho, pouco antes da Copa, eles escreveram uma coluna de que Zizinho, que foi eleito quase que por unanimidade o melhor jogador brasileiro de 1957, deveria ficar fora da Copa de 58 para uma nova geração surgir. E que, segundo o próprio Mário Filho, o Didi também deveria ter ficado fora da Copa de 58 para uma nova geração surgir. No caso, a geração de Pelé, de Garrincha, do próprio Mazzola. No caso, se o mesmo tivesse ficado no Brasil, o Evaristo de Macedo. Seria essa geração. Ou seja, ainda assim uma geração rica
de grandes jogadores. Nilton Santos, o próprio Gilmar era considerado um baita goleiro. O Djalma Santos foi atuar apenas na final, porém é muito bem mencionado como um dos maiores laterais da história do futebol. O Nilton Santos nem se fala. Didi, considerado ao lado de Copá, mas acima, um tanto acima de, um pouco, na verdade um tanto não, um pouco acima de Copá, como o melhor jogador da Copa de 58, atua do lado dele. Garrincha atua no lugar de Joel. Pelé entra como inside forward. Vavá no lugar de Mazzola, muito por conta de questões devido à transferência em relação ao Milan. Ou seja, essa seleção de 58, segundo muitos, é melhor do que até de 70. Era uma seleção muito bem encaixada. A de 62, em uma entrevista, inclusive eu possuo essa entrevista publicada no site, o próprio Aimoré Moreira, ele comenta que a seleção sem Pelé atuaria de maneira tranquila e venceria a Copa de maneira tranquila. Isso antecipadamente, antes do Pelé se machucar. E foi exatamente isso que aconteceu. Quem liderou a seleção de 62? E muitos dizem que Garrincha carregou a equipe. Como que carregou uma equipe espetacular daquela? É impossível carregar uma equipe espetacular daquela. Carregar já é uma palavra muito pesada em relação a uma equipe de 11 jogadores, correto? Ainda mais 11 jogadores muito bem educados futebolisticamente. Amarildo era um craque espetacular. O que o cara realizou pelo Milan e pelo Botafogo, inclusive ele atuou ao lado de Pelé também, em uma edição da Copa Roca. O Garrincha liderou a seleção brasileira, atuando espetacularmente contra a Espanha e atingindo um grau altíssimo contra a Inglaterra. A seleção sem Pelé conquistou o bicampeonato. Em 66, uma plena de uma bagunça. Jogadores que já estavam ultrapassados e a própria organização que a CBD propagou foi uma bagunça. Pelé, se não estou enganado, foi retornar à seleção brasileira em 1968, depois de diversos testes com jogadores de todos os cantos do país, fazendo dupla mais uma vez com Tostão. E depois da mudança das feras do Saldanha para o comando de Zagallo, conquista sua terceira Copa do Mundo com nada mais nada menos que um pleno esquadrão futebolístico. Pleno esquadrão futebolístico. Com nomes como, de destaque, o Piazza, que era, digamos que hoje em dia seria chamado de defensive midfielder, o volante, que foi colocado na defesa. Se eu não me engano, o próprio Zagallo comentara que ele trouxe o Piazza para quarto zagueiro. Carlos Alberto Torres. Clodoaldo, que embora tivesse realizado algumas falhas na Copa do Mundo, falhas que lembraram muito a de Cerezo em 82. Gerson, Rivelino, Jairzinho, Tostão, que era um jogador cerebral genial, alinhava técnica e tática perfeitamente, e o próprio Pelé. Um esquadrão muito bem moldado, muito bem destacado, com nomes espetaculares, que estão entre os maiores nomes, não apenas do futebol brasileiro, como do futebol mundial. Na maioria das vezes, em comparação, Pelé possuiu jogadores acima da média em relação a Messi. Ou seja, quando eu vejo numa comparação dessa que Pelé marcou 12 gols em 14 partidas, eu pergunto, não é um esporte coletivo? Embora, e isso reforçando, eu não estou dizendo que Messi é superior a Pelé, muito pelo contrário, eu considero Pelé o maior jogador de todos os tempos. Mas em futebol coletivo, a equipe é quase que uma conditio sine qua non para o destaque do futebolista. Não há como comparar as seleções que Pelé teve em 58 e 70, ainda mais o que ele assistiu praticamente, embora ele tenha
realizado uma espetacular performance contra o México. Não há como comparar com o que Messi teve. O trabalho e o trabalho que Messi teve foi muito maior pela seleção argentina em termos de desgaste, em termos de equipe em si. Você pode moldar a Argentina de 2006 a os tempos atuais que Messi teve, a melhor equipe. Não vai chegar aos pés do que era o Brasil de 58, o Brasil de 70. O campo foi muito mais arado para o Pelé do que para o Messi. O Messi ralou muito mais, da mesma forma que o Maradona ralou muito mais que o Pelé, tanto em 82, que era basicamente uma base da seleção de 7 e 8, porém que não deu certo com o Maradona, e o mesmo foi muito criticado. Muitas pessoas esquecem disso, mas Maradona foi amplamente criticado em 82, não da mesma forma que o Messi foi antes de conquistar o seu primeiro título em 2021 pela Argentina, mas que em 86, com a equipe que possuía o Jerry, Batista, Burruchaga, o braço direito, Valdano, que começou muito bem, porém perdeu gols absurdos durante a Copa. Maradona possuía equipes muito inferiores às de Pelé. Messi, idem. E Messi possuía um peso muito acima do peso que um jogador como Pelé possuía. Porque quando Pelé conquista a primeira Copa do Mundo em 1958, em, em, com 17 anos, poucos meses antes de fazer 18 anos, não existia um peso em Pelé. O peso era nos jogadores principais, no caso de Didi, de Nilton Santos, que tinha passado por 1950, embora não tenha jogado, porém ele estava no selecionado. O peso que Pelé teve em Copa do Mundo não é nem próximo do que Messi possuiu. Nem próximo, porque ainda existia a sombra de Maradona, do que Messi tinha que provar, e etc. Esses são alguns pontos que eu ouvi hoje a respeito da comparação de ambos, embora eu não ache, como eu comentar, eu não ache Messi superior a Pelé, eu ainda vejo Pelé sendo superior ao Messi. Eu acho que esses são alguns dos pontos que devem ser trazidos à realidade pelo o que eu considero fatos. Na verdade, o que não é o que eu considero, mas o que são fatos futebolísticos, tanto provados por intermédio de número números de cada época ou então de cada território, como eu explicara no início do áudio, quanto do que de fato é redundante, isso sendo redundante, são fatos que Pelé possuiu uma seleção, uma trajetória de seleção brasileira muito superior da que Messi possuiu, quanto de até mais no início do áudio mesmo, quanto de material futebolístico.